Bem-vindos ao About the Sound, eu me chamo Rafa Hack. Estou aqui hoje para fazer o comparativo entre 3 fones de ouvido cabeados, 3 fones com fio, que eu já fiz o review aqui no canal. Seriam o Rock Zircon, o BJJB K4 e o EP31 da Meizu. Então são 3 fones muito legais, que têm um preço bem acessível e que vão te trazer, proporcionar uma qualidade de sonora muito boa, uma qualidade de construção também bem interessante. Então fique ligado aí no review. Mas antes disso, eu tenho um agradecimento especial a fazer a 3 pessoas. Então, o agradecimento que eu tenho a fazer primeiro é para minha esposa Vanessa, que tem me ajudado muito na realização dos vídeos, tem me apoiado bastante. Muito obrigado, amor, te amo. A segunda pessoa que me ajudou bastante durante a realização dos vídeos foi o Paulo Andrei, o meu gerente. Ele me incentivou bastante, todo dia ficava me cobrando se eu ia fazer os vídeos ou não. E também me ajudou a editar bastante os vídeos, né, para o canal. E a terceira pessoa seria o Jefferson, né, do canal Geek Antenado, que me emprestou os 3 fones, né, esses 3 fones cabeados são dele, ele me emprestou. Eu estou até um tempo com os fones, ainda não devolvi ele para fazer os reviews e fazer o comparativo. Então muito obrigado, Jefferson, me ajudou bastante, tá? Muito obrigado mesmo. Aproveitando que está começando o vídeo agora, já deixa o like, dá o joinha ali embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. O EP31 da Meizu, ele possui um cabo bem fino, então com o passar do tempo ele pode se dobrar ou até quebrar, né, na parte inferior, causando dano. Então é um aspecto bem negativo dele, eu já comentei isso no seu review, mas é um fone que ele tem um acabamento primoroso, ele é elegante, mas você tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele. Então o ponto mais negativo dele é essa espessura do cabo, né? É um cabo emborrachado, mas que ele pode acabar dobrando e até pelo enrolar dele, né? A gente enrola o cabo assim durante o tempo, pode ocasionar a quebra dele. Então esse é um ponto bem negativo desse fone. O BJJB K4, por sua vez, possui um acabamento menos propício a riscos. Ele já possui também um cabo mais flexível, um cabo trançado e tem esse invólucro transparente em volta do cabo. Então você consegue fazer todos os movimentos aqui de enrolar, né, e de trançar o cabo, que ele não vai arrebentar com tanta facilidade ou quebrar, né, no interior dele. O Meizu EP31, por ser mais fino, fica mais fácil de ser danificado, né? E quando termina aqui a conexão que vai para os drivers, ele vira já um cabo com uma espessura maior, então também vai garantir uma durabilidade maior para esse cabo desse fone. O Rock Zircon, ele já possui um acabamento mais parecido com o do BJJB K4. Ele, na parte dos drivers, aqui ele possui menos probabilidade de arranhar, tá, do que o Meizu EP31. Então já é um fone mais bem construído também. Nessa parte aqui o cabo é um cabo emborrachado. Ele é um cabo fino, mas não é tão fino quanto o do Meizu EP31. Ele possui o controle e também, depois que divide o cabo aqui, né, para a parte que vai para a conexão P2, que vai para o celular, por exemplo, ele já tem um acabamento em Kevlar. Então esse tipo de tecido, como se fosse de um cadarço de tênis, ele tem uma tensão, ele resiste a uma tensão maior. E por ter essa diferença também de material do emborrachado para o Kevlar, é mais difícil dele embolar, ele não fica prendendo, embaraçando no bolso ou onde você queira levar ele. Então é um fone bem acabado e também vai ter uma durabilidade muito boa. Então, no quesito durabilidade, eu vou dar o ponto para o Rock Zircon e para o BJJB K4. Uma menção que eu ainda prefiro o Rock Zircon porque essa diferença de material, esse Kevlar aqui que você tem uma tensão maior, então pode esticar sem ter muito medo, né? E por ele embolar menos do que o BJJB K4.
Então o ponto vai para os dois, mas eu tinha que citar esse diferencial do Rock Zircon. Então, o segundo ponto que vamos avaliar aqui vai ser a usabilidade desses fones. Em usabilidade, o Meizu EP31 ele possui microfone, possui controle de play, pause e controle de aumentar e baixar volume, é o mais completo. O Rock Zircon, apesar de eu não ter mencionado no seu review, ele também possui microfone, assim como o EP31, e botão de play pause. Ele não possui os botões de aumentar e baixar o volume, enquanto o BJJB K4 ele não possui nenhum controle. A versão que eu tenho aqui tem uma versão que já possui maior controle, mas o preço é mais elevado. Então, nesse quesito, o ponto vai para o Meizu EP31 por ter um controle de uma usabilidade um pouco maior, né? Controle de play, pause, aumentar volume, baixar volume e microfone de excelente qualidade. Qualidade sonora. About the Sound. O Rock Zircon vai possuir mais agudos do que todos os outros dois. Os agudos são bem detalhados, bem cristalinos. Os médios e os graves, eles estão ali, têm presença, mas não tanto quanto deveriam. Então, via equalização, né, um equalizador, você consegue aumentar um pouquinho os graves, porque ele não possui graves muito bons, eles são graves mais recuados e com menos detalhamento. Já o Meizu EP31 possui bastante graves e bastante agudos. Os médios são um pouquinho mais recuados, os agudos são bem detalhados, assim como o Rock Zircon, mas ele possui agudos, graves um pouco melhores. Então ele, no meu ponto de vista, já é um pouquinho melhor que o Rock Zircon, só que ele tem um problema que os médio agudos, às vezes, como às vezes você está ouvindo a caixa da bateria, então em vez de ela bater seca, ela bate assim parecendo que é um prato, de tão agudo às vezes que fica. Então isso pode incomodar em algumas músicas, né? Ele pode ser um pouquinho estridente e talvez via equalização você não consiga retirar esse detalhe dele. Mas ele tem um bom detalhamento e uma boa espacialidade que já é melhor do que do Rock Zircon. A espacialidade dele já é um pouco mais distribuída, você consegue ter uma distinção maior dos instrumentos do que no Rock Zircon. E o BJJB K4 é o que possui a melhor distinção entre os instrumentos. Ele vai ter uma espacialidade maior, vai ter uma equalização mais constante, os graves, os médios, os agudos vão estar mais ou menos no mesmo patamar, mas você não vai ter um detalhamento tão grande de agudos quanto nos outros dois, né? Ele é um fone que tem um detalhamento bom, para estilos, por exemplo, como jazz que eu ouvi, ele foi o que melhor me atendeu, assim. Ele tem uma distribuição entre os instrumentos que você consegue distinguir bem, consegue ter graves, médios e agudos, assim. Você consegue distinguir cada frequência, cada instrumento, cada detalhe de voz, só que ele não possui tanto detalhamento nos agudos quanto os outros dois. Em compensação, por ser mais bem equalizado, mais nivelado, fica mais fácil de você usar o equalizador para deixar ele do jeito que você gosta. Então é o fone que eu indico, com certeza, perante aos outros, é o que eu mais indico porque vai agradar a todo mundo. Então, a pontuação de qualidade sonora vai para o Meizu EP31 e para o BJJB K4. O Meizu EP31 por ter mais graves, com mais detalhes e mais agudos também, mais detalhados do que os outros dois. E o BJJB por possuir uma equalização mais flat e com palco sonoro mais amplo. Então você consegue ajustar via equalizador da maneira que você preferir. Então o ponto vai para os dois, é um empate.
O preço é um dos fatores que mais influencia na compra. O BJJB K4 está na faixa de uns 90 a 110, 120 reais, pode chegar até 130 com a versão que tem os controles, né, de play, pause, tem mais controles. O Meizu EP31 está na faixa dos 110, 120 reais e o Rock Zircon está na faixa de 60 reais. Esses valores eles estão um pouco acima do que estavam antes do período de pandemia que a gente está enfrentando agora. Então, antes eles custavam na faixa de entre 40 e 70 reais, mas ao mesmo tempo os outros fones que tem no mercado também estão com um valor um pouco mais elevado, né, nesse período. Mas mesmo nesse valor, tá, são fones que valem a pena a compra, mesmo nesse valor, porque hoje, analisando o mercado, os outros fones estão também nessa faixa de preço, não proporcionam a qualidade sonora e de construção que esses três fones têm, né? Conclusão, se você pretende gastar menos, então vai de Rock Zircon, não vai se arrepender, é um fone que tem uma qualidade sonora excepcional, tem uma qualidade de construção muito boa. Como eu falei, eu gosto bastante dessa questão da diferença de materiais que ele possui, né, do Kevlar com a borracha que não ajuda a não enrolar, a tensão que você consegue aplicar ao Kevlar, né, que ajuda a ele não romper o cabo, né. Então vai de Rock Zircon que você não vai se arrepender. Se você precisa de usabilidade, ter mais controle da play, pause, usar microfone, vai de EP31, que é um fone que vai te dar uma usabilidade maior, apesar de eles ter um cabo mais fino. Se você é uma pessoa que cuida bastante do fone, talvez isso não vai interferir, né, no uso do dia a dia, na durabilidade dele, mas é um fone que tem mais controle do que os outros dois. E se você busca só qualidade sonora e não se importa em ficar dando play, pause ou passar as músicas pelo celular ou pelo computador, se não precisa dessa usabilidade, não precisa de microfone, vai de BJJB K4 ou de repente até pega a versão um pouquinho mais cara dele, que vai estar uns 130 reais, vai estar um pouquinho, uns 20, 30 reais a mais do que os outros dois, né? Então você também não vai se arrepender. Qualquer um dos três fones são fones muito bons, né, de excelente qualidade. Então, como eu costumo dizer, né, não existe fone ruim. Claro, existe alguns fones que são ruins, mas perante esses três fones é mais o tipo de uso que você terá. Se você precisa de mais usabilidade, se você precisa de uma construção melhor, de um fone que embola menos no bolso, então os três fones são muito indicados, tá? São os três fones muito legais, muito interessantes, com uma qualidade sonora excelente e que vão te atender perfeitamente. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, deixa o seu joinha, dá o like ali embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Abração!